E aí, enfim, até que a gente chegou, né? Meu marido, é aquela história, era uma vontade dele sempre morar no interior. Tá. Fala pra mim, rapidinho. Foi até Tá, bom que você vamos falou lá. isso. São Paulo sempre foi dificultoso como é hoje, sair daqui para lá do outro lado. Lógico que hoje tem muito mais carro, Sim, mas sempre foi uma cidade grande demais e sim. muitas vezes você levava mais tempo pra você chegar num lugar dentro de São Paulo do que você ir para Campinas, né? Com certeza. É, que nem eu já cheguei, eu morava na Zona Leste e trabalhava numa escola na Zona Sul. Eu demorava Nossa, 2 horas, na época não tinha nem então, carro, então ônibus, né, circular, aquela coisa toda, metrô, demorava 2 horas, 2 horas e meia para você chegar no local. Então e isso é o chegava tarde caos pra caramba pra em casa. caramba, Não dormia muito cansada, pouco e assim. no dia seguinte acordar no escuro para sair de Sim, novo, com né? certeza. Quantas vezes ônibus lotados, você estava morta de canseira e o ônibus lá em pé segurando, né? E, assim, quando você pegava um lugarzinho, você rezava para não vir ninguém ali para você que dá o lugar. Não é? Quem Olha, não vem nunca, ninguém né? não. Por Tô favor, cansado, não mas sei, por tô causa de cansado. canseira mesmo. É, Mas olha, de verdade, assim, quando você tá ali vivendo aquilo, eu não achava ruim. sim. Sabe? Ah, eu sou infeliz porque eu tô vivendo tudo aquilo. Eu pegava chuva, poça d'água quando o carro passa, essas histórias todas. Não, eu sempre vivi aquilo com muito gosto. Olha, É. graças a Deus, sabe? E não tô falando isso da boca para fora, tô falando de Vamos dizer verdade. assim, isso aqui faz parte da minha vida. Exatamente. E eu não tenho nenhum pingo de Hum, vergonha de falar, porque faz parte da minha vida, faz parte da minha hum, trajetória. E foi o que me ajudou a ser o que eu sou. sim. Então, São Paulo, ele é muito prático, né? É isso que eu Então, ia falar. O extremamente que você prático. gostava de São Paulo? Ah, você não tem horário para fazer nada. Então, até hoje é assim. É. Então, laboratório, vai, você precisa fazer um exame. E isso aconteceu há pouco tempo. Eu precisava fazer um exame, o que aconteceu? Marquei em São Paulo, fiz num domingo. Olha aí. Porque a minha vida durante a semana estava lotada, e aí fui no domingo à tarde, pós-almoço, fiz meu exame tranquila e voltei. Então, tem coisas que aqui em Campinas, pelo menos eu não sei, tá? Também, Que, né, não posso dizer, mas que eu sei, que é assim, muito difícil de que é achar. difícil de achar, pelo menos, né? Como diz, São Paulo não dorme, né? Não, São Paulo não dorme. Por outro lado, acho que vai chegando também a maturidade pra gente, eu pergunto, por que também tanto isso? Porque existem as pessoas trabalhando nesses lugares. Sim. E eu acho injusto, todo mundo tem direito a curtir as suas famílias, né? Ter seus lazeres, enfim. É, Por isso que tanto o emocional das pessoas ultimamente estão abalados, né? é. Mas para nós, digamos, para a gente ter acesso a um serviço, isso é bom, isso é positivo. Mas é muita loucura. Então é ônibus para cá, lotação para lá, metrô lotado, enfim, é uma loucura. Mas quando você está ali naquele contexto, você não percebe isso. Porque você faz parte daquilo. Porque você faz parte daquilo. E é muito doido você falar assim, nossa, quantas vezes eu fiquei em um trânsito infernal, sabe? Terrível. E ok, você chega cansado, descansa, daqui a pouco você faz a mesma coisa e tá tudo bem. Sim, Mari, nunca tive vontade de sair de São Paulo. sim. Quem teve a vontade que me puxou foi o meu marido. Ah, tá. Ele que queria sair, porque ele realmente estava cansado da Até vida, dessa do correria, estresse, dessa desse correria. Ele também ia de um lugar para trânsito também, outro, né? trânsito e Trânsito tal. E, pesado, né? era uma loucura. Mas eu mesma não. Mas, ok, ele tinha vontade. Mas a escolha dele, Uhum. foi dele ou foi sua, Campinas? Campinas. Então, vou te contar essa história de Campinas que, na verdade, não começou com Campinas. Não? Começou com Vinhedo, que é a cidade que a gente mora. Ah, tá. Eu Então você tenho. nunca morou em Campinas? Não, nunca morei. Ah, Nunca morei em Campinas. Eu tenho uma super mega amiga, irmã, assim, que ela veio com a família dela para morar em Vinhedo. Nós já éramos amigas em São Paulo, trabalhamos juntas, e ela veio para morar em Vinhedo. E a gente começou a visitar muito Vinhedo. hum, Muito. Ficava na casa dela, tal, a gente adorava. Nossa, que sei. cidade gostosa, não sei o que, não sei o que. E meu marido ficou morrendo de vontade. E aí era o nosso sonho comprar uma casa em São Paulo, até então. Só que, financeiramente dizendo, o valor era muito caro, né, para ter uma casa, além de perigoso. E eu morria de medo, até porque eu ficava muito sozinha, porque ele viajava bastante. Sim. Bom, aí Vinhedo era mais fácil de você comprar e a gente comprou É essa uma cidade casa. bem mais É bem mais tranquila, tranquila. porque a gente queria uma casa em condomínio fechado. Vinhedo tem vários condomínios fechados, né? Pela segurança.
E lá em São Paulo eu morava em apartamento. Então, morar em casa em São Paulo era uma coisa muito cara. Tinha outros bairros mais elitizados e tudo era muito caro. Em Vinhedo a gente viu condições mais fáceis para a gente adquirir a nossa casa. Ok, compramos a nossa casa. Mas eu ainda tinha uma esperança que essa casa ia ser só de veraneio. Então a gente ia comprar casa. É uma passagem. Uma passagem de domingo, de sábado, de sexta, de quinta e tal. Se tivesse feriado, a gente viria para nossa casa em Vinhedo, curtia com a minha amiga. E voltar para São Paulo. E voltava para São Paulo, e vida que segue em São Paulo. Ok. Engravidei, né? Nós compramos a casa acho que em 2006. Ou começo de 2006. Engravidei, finalzinho de 2006. E eu engravidei em 2007. E acho que fevereiro de 2007, mais ou menos, eu engravidei do Arthur. E aí eu comecei a pensar, falei, puxa vida, né? Morar em casa, tem duas crianças, começou a pesar. Porém, a minha vida, a minha estrutura, né, de quem pudesse olhar os meus filhos, eu tinha em São Paulo. Eu tinha uma senhora, que era a tia Fia, maravilhosa, que é do coração, a avó dos meus filhos até hoje, né, que eu amo, assim, de paixão. Você tinha uma raiz muito boa lá, né? Muito boa. Era a tia Fia que ajudou a olhar a Fernanda e que iria olhar o Arthur também para mim. Ou seja, eu estava com a minha estrutura de apoio perfeita, né? Ok, ia continuar trabalhando, porque eu nunca me vi sem trabalhar, estava tudo certo. Porém, a gente tinha a casa em Vinhedo. E aí meu marido começou a pressionar, mas eu também falei, não posso mudar agora, estou grávida. Estou grávida, os meus médicos eram de lá e tudo certo, tal. O Arthur nasceu em novembro de 2007 e a gente ainda ficou... eu arranjei mais coisas para fazer na minha casa, a casa era nova, mas eu arranjei coisas para fazer em 2008 para não vir para cá. Dei uma enrolada lá no meu marido. Boa, mais um aninho. Você viu, quase que você não vem, cara. Quase que você não vem pra cá. 2008. E aí ele começou a pressionar, então vamos vender a casa lá de Vinhedo, o quê? Porque você não tá querendo ir e tal. Eu falei, não, também não queria que vendesse, porque comecei a pegar amor pela casa e pelas pessoas ali que, né, que a gente, quando a gente vinha pra cá, a gente... Muito mais tranquilo. E outro, apartamento, nós moramos em apartamento. É bacana, mas você fica fechado. Fechado. Casa você sai lá fora, já começa a ver o vizinho também. Né? É tudo, enfim. Aí a gente veio para Vinhedo. Não, minto. Aí antes de vir para Vinhedo, eu comecei a pensar na hipótese. Eu falei, meu Deus, tenho 2 cargos, né? De prefeitura, como que eu vou fazer? Eu estava tranquila. Tanto na prefeitura de Guarulhos quanto na prefeitura de São Paulo. Não tinha mais a escola? Não, já não tinha mais, já há bastante tempo já não tinha e tal. E aí, eis que eu cheguei na minha escola da prefeitura, na escola onde eu trabalhava na prefeitura de Guarulhos, e tinha um jornalzinho Primeira Mão. E comecei a olhar esse Primeira Mão. Eu lembro do Primeira Mão. Lembra do Primeira Mão? Então, bacana, tinha Primeira Mão era um jornal, acho que é legal a gente falar, carro, né? Isso, era casa. Um jornal que tinha negócios, né? Tanto de automobilísticos, né? Carros, motos e tudo mais, como também negócios, pizzaria, barbearia, cabeleireiro. E era um jornal que saía direto. Era direto e tal. E aí, não sei, tinha lá aquele jornal, comecei a olhar, nananã. Aí eu vi, região de Campinas, vende-se escola. Tinham 2 vendendo. Eu nem sabia, gente, por Deus, eu não sabia nem se Vinhedo era do lado de Campinas. Eu não sabia. Aí eu fui pesquisar se Vinhedo era do lado de Campinas. Aí vi que era bem perto. Eu falei pro meu marido, a gente vai estar o final de semana lá em Campinas, vamos conhecer essa escola que tá vendendo e tal. Eu tinha um dinheirinho guardado, ali com muito sacrifício. Ai, meu Deus, vamos lá, né? Aí conheci a escola, conheci o Gênios hoje, que tinha o nome de Beabá, e conheci uma outra que ficava perto da CPFL. Tá. A da CPFL era um outro bairro, um bairro mais elitizado, gostei, mas eu me apaixonei pelo Beabá. Olha que coisa, né? Onde é hoje? Onde é hoje. E era uma escola que era pequena também, mas ao mesmo tempo eu via condições de crescer. Mas o crescer, para mim, na época quando a gente veio ver, acho que tinham 50 e poucos alunos. Vai crescer? Não sei. 150 quanto? Estourando, né? Eu imaginei isso, não imaginei muito mais que isso de verdade. E era uma forma de eu vir trabalhando, porque não pensava mais em ter escola, mas como o meu negócio sempre foi escola, e a gente fala que conhece, né? Escola. Na verdade, era o seu legado.
era meu legado, meu propósito de vida, tudo. Falei, bom, vamos para a escola. Meu marido, você não pensa numa loja de sapato? Falei, sapato eu gosto de comprar, não gosto de vender, não entendo nada de sapato, a roupa, gosto de comprar, não gosto de vender, né? Não, o meu pai, você só falando isso aí, eu sempre gostei de aparelho de som, Sim, equipamento de som. Meu pai falava assim, você não abre uma loja, uma lojinha para arrumar aparelho de som? Eu falei, pai, eu só sei ligar o aparelho só e pôr o som. Eu não sei arrumar o aparelho. Não, mas não é seu ramo? Eu falei, não, pai, eu sei comprar o aparelho. Né? Eu não sei arrumar o aparelho. Falar sobre isso e tal. Enfim, aí eu, né, vimos a escola, estava bem dentro daquilo que eu tinha guardado e tal. Ok, vendemos, ou melhor, compramos, né? Compramos a escola. E aí começou a expectativa de vir. Foi aí que me entusiasmou. Acho que a gente comprou mais ou menos no mês de outubro de 2008. E aí eu comecei, meu Deus, vou ter minha escola. Nossa, eu vou poder fazer um monte de coisa, não sei o que, não sei o que. Aí começou a me entusiasmar para vir para cá, porque até então eu não estava com vontade de vir. Mas a escola foi um ponto crucial. É ela que te puxou. Para me estimular para vir. O Arthur já tinha 1 ano e pouco. Seu marido agradece até hoje, né? Nossa, demais. Aí o Arthur ainda não tinha 1 ano, não. Não tinha 1 ano, 1 aninho, tudo. E não tinha a turma para o Arthur na escola. Eu tive que abrir essa turma, porque eu falei, meu Deus, eu já não tenho mais ninguém. A tia Fia de lá de São Paulo não viria para Vinhedo. Então, quem ia olhar o Arthur, né, para eu trabalhar? Essa turma foi por causa dele. Foi. Rapaz, tem uma turma, essa turma tem que chamar Arthur. Sala Arthur. Olha só. E aí foi. E essa turma começou com o Arthur, obviamente, né? Que era o primeiro aluno, e vieram outros e outros e outros. Eu lembro e não tinha, quando você foi para lá, não tinha. Não tinha essa turma de pequenininhos, né? Que seria de 1 ano. Isso que eu ia falar. Boa, esse nome aqui. Do colégio. Então, como eu disse, aqui era conhecido como Beabá. Era Gênios e Beabá. Por quê? Tinha o Fundamental 1. Então tinha Gênios e Beabá. Tinha Gênios e Beabá. Só que ela só usava, né, a dona na época, só usava o nome Beabá. O Gênios, ela não usava. Ficou obsoleto ali. Ficou ali. Eu falei, eu acho que eu vou fazer o contrário. Trouxe a minha empresa, daquela escola que eu tinha em São Paulo, né, o CNPJ, e comecei a usar Gênios. Vamos usar Gênios. Tirei o Beabá, a empresa ficou para ele e tudo, e eu comecei a usar o Gênios. E foi. Só que tinha Fundamental 1, anos iniciais, mas era mais ou menos até a terceira série, não falava nem ano ainda, depois que mudou para ano. Era só até aí. Só até aí. E pouquíssimos Por isso alunos. Chamava-se também Beabá. Que era só aprendizado. Aprendizado. Beleza. E aí trouxe os Gênios, trouxe a proposta de trabalhar com projetos, que é uma coisa que eu acredito. Eu acho que nada como você vivenciar, né, aquilo que você está aprendendo, né? E eu trouxe essa pedagogia e aí foi crescendo, justamente com as outras pessoas foram abraçando, né? Eu falo que as meninas que estão comigo desde aquela época até agora, elas sabem, né? Elas tinham medo de fazer aquilo que a gente estava propondo, mas ao mesmo tempo, conforme elas faziam, elas acreditavam no potencial delas. Então, o Gênios, ele não cresceu por mim, Mari, ele cresceu por um grupo de pessoas que fazia parte, cada um que passa por ali, deixa um pouquinho do seu jeito de ser, dos aprendizados e tudo mais. Então, o Gênios, ele é composto disso, né? Das pessoas que estão e das pessoas que foram também. E aí, caminhamos com os Gênios. Hoje, aí a gente abriu depois do 6º ao 8º, do 6º ao 9º, depois abrimos o ensino médio. Então, hoje a gente vai desde a educação infantil até o ensino médio.